Salmo 80, leamos alguns versos desse salmo. Verso 3. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Verso 7. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Verso 19. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então, verso 14. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê, e visita esta vinha. Vamos ao livro de Jeremias, capítulo 6. Jeremias, capítulo 6, verso 16. Jeremias 6, 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos. Vamos orar. Querido Pai Celestial, com imensa gratidão, nos reunimos nessa noite, juntos aos pés do Teu amado Filho. Nos alegramos por sermos esses que são a planta dileta do Senhor, ovelhas do Teu pastoreio, filhos do Teu amor. Te suplicamos Tua rica presença e Teu precioso falar aos nossos corações nessa reunião. Sem isso, tudo seria vão. Por isso o Senhor nos ajunta debaixo das Tuas asas. Cobre-nos com Teu nome vencedor e realiza aquela obra que só o Senhor mesmo pode realizar em nós, através de nós e no meio de nós. E assim glorifica o Teu santo nome, mostra Teu rosto a nós, restaura-nos e seremos salvos. Assim te pedimos, confiados na Tua habilitação, para que Tua palavra seja ouvida e falada no poder do Teu Espírito Santo. Assim oramos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, o tempo de encontros que aqui ocorreram, tanto dos mais jovens quanto dos adultos, eles concorreram, na verdade, para um único foco. Em particular, o encontro dos adultos tratou-se esse tema do vivifica-nos, ou do avivamento, da visitação do Senhor e o que ele significa. Nós tivemos, no mesmo período em que os irmãos estiveram aqui reunidos, em um encontro, uma conferência, numa cidade do Rio Grande do Sul, e compartilhamos com aqueles irmãos alguns retornos essenciais para uma vida cristã normal. Esse foi o tema. E o que seriam retornos essenciais para uma vida cristã normal? Todas as vezes que o Espírito Santo, pela graça do Senhor, pela ação de Deus o Pai, por meio de Cristo, ele foi soprado sobre a igreja nos períodos de mornidão, apatia e até extravio, muitas vezes até situações de penúria espiritual. Então Deus, por amor do seu nome, sempre isso, Ele o faz tudo por amor do seu próprio santo e bondoso nome. Ele sopra sobre uma igreja em estado decadente, em muitos níveis, muitas vezes. E a finalidade única desse sopro, ou dessa visitação do Senhor, é o que nós lemos nesse Salmo 80. 3 vezes nesse salmo nós vimos, versos 3, 7 e 19, que o salmista Asaf inicia com o termo restaura-nos.
Então é muito claro que é um lindo salmo que pede que o Senhor seja de novo aquele que se volta para o seu povo, volta a sua face para o seu povo. E que então no ato do Senhor voltar a sua face sublime, inigualável para o seu povo, esse voltar tem a capacidade de restaurar seu povo. Então antes de seguirmos, vamos pensar, meditar um pouco juntos sobre isso. Amados irmãos, não há nada que possa fazer-nos voltar para o Senhor, de coração, de espírito, de mente, de afeições, de devoção, que não seja um encontro renovado com a gloriosa face do Senhor Jesus. Não existe nada mais. Vamos nos lembrar do antídoto que o Espírito Santo deu, através do autor de Hebreus, àqueles santos irmãos que estavam em um estado decadente. O autor de Hebreus diz que aqueles irmãos estavam com mãos descaídas. Observe o que isso significa. Deixaram uma situação de alerta, não é? Deixaram uma situação de combate, de prontidão. Então estavam com as mãos descaídas, desarmados. Não é essa a nossa posição na vida cristã para que possamos avançar, não é? Eles estavam com joelhos trôpegos. A ideia ali é de vacilantes, como que os joelhos tremendo, sem forças. Ainda a Epístola aos Hebreus vai dizer assim: para que não vos torneis indolentes. Então, se essa exortação é feita aos Hebreus, era um perigo real. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e longanimidade herdam as promessas. Essa palavra indolente na língua original fala de alguém descuidado. Veja, fala de alguém preguiçoso. Alguém que não está fazendo o que, esse texto que eu citei é do capítulo 6, o que o autor de Hebreus disse no capítulo 2, assim: importa que nos agarremos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, a palavra indolentes é aplicada exatamente para ilustrar o que esse capítulo 2 já disse. Eles estavam descuidados com o falar do Senhor. E como o livro começa, Hebreus? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, falar parcial, limitado, provisório, podemos dizer, sem sombra de dúvida, mas o autor de Hebreus continua nesses últimos dias como se dissesse: não mais. Terminou. Chega de provisório, chega de parcial, chega de sombras, chega de figuras e de tipos. Agora Deus nos falou em um filho. Isso significa, Ele nos falou através de um instrumento, que é o Filho, que tem comunhão com Ele de natureza, vida, mente e propósito. Extremamente importante. Ou seja, nosso Senhor Jesus é o falar definitivo, completo, glorioso, absoluto de Deus. Não há nada que Deus queira nos falar que esteja fora do Filho, ou que não aponte para o Filho. Por isso que precisamos ser muito cuidadosos quando abrimos nossos lábios em nome do Senhor. Seja em que nível for, seja em nível de púlpito, seja em nível de reuniões domésticas, seja em qualquer nível. Porque Deus nos falou no Filho. Então, tudo aquilo que não aponta diretamente para o Filho deve ser considerado de nenhum valor, até mesmo como distração em nossa jornada espiritual. Então, amados irmãos, se a igreja viveu tempos assim, de distração, de fracasso, de apatia, mornidão e algumas coisas mais, decadência em geral, qual é o meio de Deus vivificar e restaurar e renovar aquilo que já falamos, a vida do seu povo, o coração do seu povo, as afeições do seu povo? Porque, irmãos, vida cristã sem afeições, vida cristã sem devoção restaurada, não é nada. É uma forma de religião. É um assentimento, ou você dar uma aprovação intelectual a algumas verdades. Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito Santo, creio que Jesus é o Filho de Deus, creio que Ele morreu na cruz, creio que o seu sangue expia pecados, e creio, mas qual é a expressão disso em minha vida? Qual o reflexo disso na minha devoção?
Isso realmente me leva a amar o Senhor Jesus? A profissão de fé que exerço tem realidade? Então, amados irmãos, muitas fases, repetindo uma vez mais, que a igreja viveu, ela entrou em túneis, assim, de decadência. E o que o Espírito Santo fez? Ele fez sempre a mesma coisa para socorrer o amado povo do Senhor. Povo para o qual ele, o Espírito Santo, foi enviado como o representante de Deus para realizar essa obra maravilhosa de formar Cristo na igreja, para que Cristo seja visto na igreja, apreciado na igreja, glorificado na igreja, de tal forma que ele não será em nenhum outro lugar, nem em anjos, seres celestiais de qualquer espécie, e nem em nenhum lugar do universo, na igreja. E o Espírito Santo foi enviado para isso. Ele, amados irmãos, nunca vai perder o rumo. Ele pleiteará, convencerá, falará, levará nossas vidas, às vezes, a turbilhões, a esquinas. Permitirá que nós, às vezes, nosso irmão usou um lindo texto no início da reunião, o texto de Naum 1:3. Aquele texto ilustra parte do livro de Jó, texto de Naum, que foi lido na introdução. O Senhor, sim, tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e forja vasos na tormenta e na tempestade, assim como ele fez com Jó. Quando ele está concluindo o trabalho dele na vida de Jó, sabe o que acontece? Que livro aquele? Uma tempestade começa a ser, literal, começa a ser descrita. Se você ler o capítulo 37 em diante, você vai ver. Aquelas nuvens se formando no horizonte, e daí a pouco o barulho, os raios, o trovão, a tempestade vem, assola aquela região. E o salmista, o autor de Jó, vai descrevendo aquilo e diz que a tempestade passa, então vem de novo aquele céu bonito. E ele vai descrevendo isso como sendo o trabalhar de Deus na tempestade. E por que ele descreve isso? Porque ele já está entendendo, o livro já está no final. Então ele já pode dizer praticamente aquelas palavras que ele disse ao final do livro. Eu realmente te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. E veja, ele descreve uma tempestade. Ele diz que Deus tem seu caminho, exatamente, quase as mesmas palavras de Naum. Jó vai dizer que ele tem o seu caminho na tempestade. Então, queridos irmãos, quando nós encaramos essas coisas, então sim, aqui iniciamos nosso encargo principal. Nós detectamos nessa visitação do Espírito Santo à igreja decadente, o que ele fez, então, muitas vezes, louvado seja o seu nome, restaurando ou conduzindo a igreja ao que chamamos de retornos essenciais. Se são essenciais, são indispensáveis. Se são essenciais, não são opcionais. Se são essenciais, eles são evidências do trabalhar, do derramar, do falar, do agir genuinamente espiritual do Espírito Santo na igreja. Então nós usamos naquele tempo, nesse encontro, 6 tempos, 6 mensagens, uma delas para cada tópico. Não sei se nós faremos isso aqui entre nós, não quero antecipar nada, vamos seguir a direção do Senhor. Pode ser ou pode não ser. Mas certamente nós iremos mencionar quais são os 6 retornos essenciais. Para os que estiveram aqui no domingo pela manhã, nós já mencionamos quais seriam, embora não falamos quase nada sobre eles. E hoje vamos iniciar. Agora, ainda antes de iniciar, precisamos de algo aqui. Quando olhamos Salmos 80 e Jeremias 6, por que nós lemos os 2 versículos? Se você tem na mão a Bíblia Revista e Atualizada de Almeida, você vai ver que a expressão aí no Salmo 80, versos 3, 7 e 19, é restaura-nos. Confira aí. Mas aqueles que têm outras versões, possivelmente terão aí uma tradução alternativa, que seria faze-nos voltar. Então, qual é a ideia dessa palavra? Uma das ideias, né? Porque restaura-nos está absolutamente correto, não tem erro de tradução aí não. Mas qual é uma das ideias do vocábulo que foi usado aí na língua original? É esse.
O salmista Asaf está orando, esse salmo é uma oração, é claro. Ele está olhando para os céus, orando ao Senhor e dizendo assim: faze-nos voltar. Por que precisamos voltar? Porque nós estávamos afastados. Porque estávamos extraviados. Porque estávamos apáticos. Porque estávamos mornos. Não é? E talvez outras coisas mais. Faze-nos voltar. Restaura-nos. Ó Deus dos exércitos. Não é uma linda oração, irmão? Agora, como Ele pode nos fazer voltar? Então, por favor, olhe de novo para o versículo. Como Ele pode nos fazer voltar? Fazer sua igreja voltar. Todas as vezes que o Espírito Santo visitou sua igreja, foi assim que Ele fez a sua igreja voltar. Qual é o caminho? Faze resplandecer o teu rosto. Ah, que verso maravilhoso. Então ele conclui assim: e seremos salvos. Você sabe que salvação, essa palavra, é chamada de a grande palavra inclusiva do Evangelho, em primeiro lugar, do Evangelho do Novo Testamento, mas sem dúvida é a grande palavra inclusiva da Bíblia. Porque salvar significa preservar a vida, significa restaurar o coração, significa preservar da morte, significa restaurar espiritualmente, significa libertar de inimigos, por exemplo. É uma grande palavra. Então quando ele diz, faze resplandecer o teu rosto, e o resultado para nós seremos salvos. Seremos preservados da morte, seremos guardados de maus caminhos, seremos livrados do inimigo, não é? Salvos. Como? Porque o Senhor fez resplandecer seu rosto. Então, irmãos amados, a nossa grande oração, nós estaremos reunidos na sexta-feira próxima num tempo de oração. Extenso, louvor, oração e algumas palavras que serão compartilhadas por alguns irmãos. Qual é o nosso foco? Nós temos um programa de nos reunirmos das 8 à meia-noite? É isso? Qual é o nosso foco? Qual é a nossa oração? Ora, ela será pronunciada em muitas palavras, sem dúvida nenhuma, ou em palavras diferentes. Mas o único foco dessa oração é este: faze-nos voltar. Resplandece o teu rosto, para que nós sejamos salvos. Então, amados irmãos, no livro de Jeremias, nós vamos obter ajuda acessória ao que nós lemos no livro dos Salmos. Então agora vamos combinar Jeremias 6,16, por favor, abra de novo. Vamos combinar com o Salmo 80, que já acabamos de citar o significado então desses versos. Lembrando lá ainda, que no verso 14 do Salmo 80, Asaf faz um pedido complementar. Antes de lermos Jeremias, gostaria que você observasse isso por causa da beleza do assunto. Então, olha, 3 vezes ele diz, faze-nos voltar, não é? Faze-nos voltar e faze-nos voltar. Uma vez, ele adiciona o complemento. É o verso 14 do Salmo 80. Quando ele então, ainda olhando para o Senhor, ele diz, volta-te. Não é tão lindo, irmãos? Volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê. Vê o quê? Vê a condição do teu povo. É um salmo pedindo restaurações, né? Então vê e visita esta vinha. Que lindo versículo. Então temos uma combinação de movimentos aí, que não devem passar despercebido. Faze-nos voltar. Volta-te, nós te rogamos. Lindo salmo, irmãos. Nosso Deus sempre está pronto para se voltar para o seu povo. Porque o seu povo, como oramos no início, é, as palavras da própria Bíblia, a planta dileta, ou escolhida, preferida, apreciada pelo Senhor. E outro texto diz, é a menina dos seus olhos. Se refere possivelmente a essa parte mais sensível aí do olho, né? A menina dos seus olhos. Então, quando o salmista ora, volta-te, ele está pedindo aquilo que o Senhor quer fazer para o seu povo. Ele não é um Deus que se retém. Ele não é um Deus que tem dificuldades de se dar. Mas, amados irmãos, por causa dele ser quem ele é, ele não pode se dar a nós de qualquer maneira. E vamos explicar por que é assim.
Porque a presença do Senhor avaliza nossa vida e nossa conduta. Endossa. Sabe o que é endosso, não sabe? Quando a pessoa endossa um cheque, ele está dando um cabal reconhecimento do valor, do significado, de tudo que envolve aquele cheque que foi dado. Foi endossado, não é? A presença do Senhor no meio da congregação, em nossas vidas, lares, famílias, vidas e reuniões, é endosso. Então, como o Senhor vai endossar aquilo que Ele não pode endossar? Compreende? Então, para que o Senhor nos dê sua presença, sim, Ele faz requisições. Ele diz, sede santos, eu sou santo. Eu não posso deixar de ser santo. Então, como eu vou me dar para vocês se vocês não têm nada a ver com santidade, não apreciam santidade, não levam nada a sério, andam de qualquer maneira? Eu continuarei sendo, escute bem, por favor, irmão, irmã. Estou usando as palavras do próprio Senhor, como minhas, ousadamente. O Senhor pode nos dizer, eu continuarei tendo misericórdia de você. Eu continuarei buscando você. Eu continuarei pelejando pela sua vida. Mas eu não posso realmente visitar você. Compreendeu a diferença? É como se o Senhor mandasse mensagens, ou mensageiros. Mensagens aqui, mensagens ali, às vezes mensagens mais solenes, não é? Mexendo com o nosso coração. Às vezes, alguns de nós, essa história aí é comum, irmãos, não é só entre nós, não. Comum no povo de Deus. E falo isso com muita gratidão, Senhor. Ele sim permite tempos até mesmo de depressão em nossas vidas. Ele permitiu na vida de Davi se fez de louco. Ele se permitiu na vida de Elias. Elias ficou enfiado na caverna, achava que ele era o único ser na terra que amava a Deus e que seguia a Deus, né? Muitos santos e servos do Senhor entraram nesses túneis, porque o Senhor queria alcançá-los. E Ele iria alcançá-los lá. Antes Ele não conseguiria, porque eles estavam tão distraídos, estavam tão bem, o ninho estava tão fofinho, não é? Uma paz circunstancial tão maravilhosa. Então o Senhor manda umas chuvas mais pesadas, não é? Envia mensageiros para tirar o forro do ninho, para os espetinhos começarem a entrar na carne. É Deus ou é o diabo? É Deus, irmão. É Deus. Moisés, num dos seus cânticos, esse é descrito em Deuteronômio 32, Moisés tem 2 cânticos maravilhosos, um em Êxodo 15 e o outro em Deuteronômio 32. Esse Deuteronômio, ele diz assim, o Senhor, quando foi ao Egito buscar seu povo, imagine o povo no Egito, como que eles estavam vivendo lá? Não precisamos dizer, né? Lá estava o seu povo. Então, pela graça, misericórdia permanentes de Deus, Ele vai encontrar seu povo, levanta Moisés. Aí nesse segundo cântico, Moisés diz assim, usando as palavras do Senhor, Ele é aquele que desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes. Vê? Sabe o que é despertar a ninhada? A ideia é essa da águia, porque a figura da águia que é usada em Deuteronômio 32, é a figura da águia-mãe retirando o forro do ninho para as avezinhas se sentirem incômodo e irem para a beira do ninho e terem a ousadia de dar o seu primeiro pulo e voar, porque elas foram criadas para voar. Não foram criadas para ficar de bico aberto dentro do ninho, esperando a mamãe chegar todo dia e colocar comida na boquinha. Não é? Assim, nosso bondoso Deus age conosco. Assim. Ele desperta a sua ninhada. Oh, irmãos, e quem tem mãos mais peritas para despertar essa ninhada? Você conhece outro que tenha? É Ele. Porque Ele desperta na dose exata. Não tem mais nem menos. Paulo em Coríntios diz assim, não vos sobreveio, e nunca nos sobrevirá, uma provação que não fosse humana. Mas Deus é fiel. Aí está a base do assunto. Deus é fiel. E não permitirá que sejais provados além das vossas forças. Pode nos parecer, às vezes, além das nossas forças. Né? Isso é uma outra coisa. Mas nunca será além das nossas forças. Porque Ele, juntamente com a provação, como diz o texto, 1 Coríntios 10, 13, que eu estou citando. É dito que juntamente com a provação, Ele nos dará livramento. De sorte que a possamos suportar. Esse é nosso Deus, irmão. Ninguém poderia nos tratar assim.
a mão seria ou mais pesada do que deve, ou mais leve do que deve. A mão de Deus nunca é mais pesada do que deve, nunca é mais leve do que deve ser. É precisa, habilidosa. Ele sabe como fazer conosco. Quão santo, bondoso é nosso Deus. Então, quando nós vamos, agora sim, a Jeremias 6,16, o que nós vemos aí? Vamos ler esse versículo à luz do que nós falamos sobre os avivamentos. À luz do que nós falamos sobre as visitações do Senhor à igreja, que tem sido nosso tema, e particularmente foi o tema dos irmãos aqui no retiro, nesse período de feriado. Então escute bem de novo Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede. Vamos parar aqui um pouquinho. Cada frase desse versículo é maravilhosa. O povo no tempo de Jeremias estava como que atabalhoado. Ele estava entrando de caminhos. Você se lembra daquele tocante capítulo 2 de Jeremias? Aí já estamos no 6. Você lembra do 2? Jeremias fala em nome do Senhor assim: eu lembro-me de ti quando eras jovem, e da tua afeição, olha os afetos aí, da tua afeição por ele, é claro, pelo Senhor, quando eras noiva. Jeremias 2. E de como me seguias pelo deserto, num lugar que não se semeia. Isso é uma palavra de um Deus apaixonado, você não acha? Olha a linguagem dele. É ele que está falando, pela boca de Jeremias. Lembro-me de você jovem. Lembro-me de você me seguindo. No deserto, no lugar em que não há nada. E ninguém semeia. Mas lá eu era a tua referência. Você me seguia. Lembro-me de ti. Mas agora ele segue assim: que injustiça acharam os vossos pais em mim para de mim se desviarem, indo após a nulidade dos ídolos? Não é uma pergunta penetrante? Irmão e irmã, faça essa pergunta para você mesmo agora diante do Senhor. Você achou alguma injustiça diante do Senhor para se desviar dele? Se é que você tem se desviado no seu coração, ou já se desviou, ou esteve desviado. Você achou alguma injustiça nele, para você se desviar dele? O que ele fez? Mencione aí no seu coração o que ele fez. Ele deixou de cuidar de você? Deixou? Deixou mesmo? Ou será que você queria andar por caminhos que ele não podia ir com você? Que injustiça acharam os vossos pais em mim, para de mim se desviarem, e indo após a nulidade dos ídolos? É para aí que nós vamos, todas as vezes que nos desviamos do Senhor. Ídolos, sejam eles quais forem. Pessoas, coisas, enfim, muitos ídolos. Indo após a nulidade dos ídolos, e o verso termina assim, Jeremias 2,5. E se tornando nulos eles mesmos. Quando nós estamos olhando para o vazio dos ídolos, nós nos tornamos vazios no coração. Né? Então qual é a instrução do Senhor para esse povo? Ponde-vos à margem no caminho. Não é? Eles estavam completamente equivocados, desviados. O que eles deviam fazer? Parar. Parar é a primeira coisa. Se fôssemos usar as palavras de Jeremias nas Lamentações, Lamentações 3, ele diz assim: esquadrinhemos os nossos caminhos. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Provemo-los e voltemos para o Senhor. Uma linda expressão de Jeremias no livro de Lamentações. Então, ponde-vos à margem do caminho. Pare, é a primeira coisa. Não prossiga. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte. Ponde-vos à margem no caminho. Primeiro. Depois, vede. Esse vede aqui é só um observe. Preste atenção. O que mais? Vamos seguindo aí. Perguntai pelas veredas antigas. Irmãos, uma das coisas lindas sobre a palavra de Deus é que ela consegue ser poética até na exortação. Né? Só Deus consegue ser um poeta exortador. Veja essa expressão, perguntai pelas veredas antigas, não é poética? E Jeremias está fazendo uma tremenda exortação para aquele povo. Ponde-vos à margem do caminho, parem o que vocês estão fazendo, parem o caminho que vocês estão andando e façam algo. Perguntem. Perguntem quais eram as veredas antigas. E se vocês perguntarem, vocês vão descobrir. E quando descobrirem,
andem por elas, andai por ele. Ou qual é o bom caminho? Veredas antigas e bom caminho, a mesma coisa, né? Andai por ele. E qual é o resultado? Achareis descanso para as vossas almas. Não dá para ler uma expressão como essa última que lemos e não nos lembrar de Mateus 11, não é? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Palavras do nosso Senhor. São as mesmas de Jeremias. Só que aqui Jeremias aplica dessa forma. Lá o Senhor aplicou esse descanso à alma, conectou isso a tomar o seu jugo, a aprender dele. Aqui Jeremias, o Senhor não tinha se revelado ainda, estamos no tempo do Velho Testamento, né? Então Jeremias faz a pergunta, ou faz o desafio. Perguntem pelas veredas antigas. Perguntem pelo bom caminho. Mas não apenas perguntem. Andem por ele. E certamente vocês acharão descanso para as vossas almas. Mas aí a última frase do versículo, para a gente concluir essa introdução, ele termina com uma exposição da obstinação do povo. Olha aí. Mas eles dizem, não andaremos. Sabe, amados irmãos, essencialmente falando, esse versículo expõe a todos nós. O coração obstinado que nós temos. O coração difícil que nós temos. Como nós insistimos em malhar ferro frio. Não é? Pelejando, insistindo em andar por caminhos que o Senhor, pelo Espírito Santo, e por sua graça, já tem nos convencido aqui, ali e acolá, que são caminhos de nada. Vaidade de vaidades. Então, o versículo termina com essa exposição do nosso coração. Mas a nossa nota aqui, graças ao Senhor, não será negativa. Nossa nota aqui será positiva. Esses 6 aspectos que então vamos iniciar com eles hoje. Qual é o bom caminho? Quais são as veredas antigas? Vamos descobri-las juntos? Eu já quero mencionar aos irmãos hoje, inicialmente só mencionar, todas as 6. Então, conforme o Senhor nos habilitar, vamos seguindo a partir da primeira. Todas as vezes que estudamos as visitações do Senhor à igreja, nós vamos ver as mesmas marcas. Por isso chamamos de retornos essenciais para uma vida cristã normal, para que a igreja se mantenha viva, vigorosa, bonita aos olhos do Senhor, com poder de testemunho, inclusive. Então, quais são essas veredas antigas? Nós estamos numa posição hoje, como igreja, que nós podemos olhar 20 séculos de história da igreja. Preste atenção. E nós podemos fazer essa pergunta ao Senhor. E a palavra de Deus, então, como eu disse, vai nos abrir muito particularmente esses 6 pontos, que nós vamos andar por eles, para seguir a exortação de Jeremias aí. E esperamos que com a ajuda do Senhor também nós encontremos descanso para as nossas almas. Se realmente assimilarmos o que eles significam, esses 6 retornos. Então olhamos para 20 séculos, 2000 anos de história da igreja, e fazemos a pergunta, qual é o bom caminho? E fazemos a pergunta, quais são as veredas antigas, onde andaram apóstolos, profetas, mártires, santos, homens e mulheres, que amaram o Senhor de todo o seu coração? Quais são as veredas antigas? Então, eu quero desde já mencionar os irmãos, para que você já aprecie o significado delas. A primeira vereda antiga, o primeiro retorno essencial para o vigor da igreja é um retorno à centralidade de Cristo. Todas as vezes que o Espírito Santo visitou a igreja, essa foi a primeira coisa restaurada. A centralidade de Cristo. Só mencionando as outras, já voltamos aí. A próxima delas, retorno às Escrituras. A Bíblia. A Bíblia esteve fechada, de modo geral, para o povo de Deus, 1000 anos dos 2000 anos. É metade do tempo que a igreja tem de vida na terra. Agora, quando for o nosso tópico, não vamos entrar nele agora,
esse segundo aí, retorno às Escrituras, nós vamos ver que mesmo durante esse tempo, aqui ou ali, vamos ver só alguma coisa, claro. O Senhor sempre teve o seu remanescente fiel, que voltou às Escrituras quando as Escrituras estavam trancadas, fechadas. Mas o Senhor, na sua misericórdia, visitou aqui ou ali vários grupos de irmãos, antes mesmo da chamada reforma do século XVI, e resgatou no coração deles o valor de verdades essenciais das Escrituras. Um exemplo entre muitos que poderíamos citar, os valdenses, 400 anos antes da reforma. A reforma foi no século XVI, os valdenses viveram no século XII, em plena era das trevas. Irmãos, eles compreenderam, pela revelação do Espírito Santo, a verdade que 400 anos depois seria pregada pelos chamados reformadores. Qual seja, a justificação é somente pela graça, não por obras nenhuma, não por indulgência nenhuma, não por penitência nenhuma, não por nada. A justificação é somente pela graça, por meio da fé. A verdade essencial da reforma. Eles já a viram e viveram debaixo dessa luz 400 anos antes da reforma. Não é impressionante? Porque todas as vezes que o Espírito Santo visita seu povo, parte do seu povo, um povinho aqui, outro povinho lá, que seja, os valdenses foram um pequeno número de pessoas, não foi um grande movimento, mas eles retornaram às Escrituras, e as Escrituras foram abertas a eles. E eles se deleitaram na justificação pela graça, por meio da fé, no meio do catolicismo romano. Isso não é uma pequena coisa, isso é uma grande coisa. As almas nessa época estavam sendo surradas pelo sistema católico romano. Surradas. Dinheiro, indulgências, penitências, etc. e etc. Para se obter uma possível salvação no futuro. Então os valdenses viram a justificação pela graça por meio da fé. Amados irmãos, porque o Espírito Santo os levou de volta às Escrituras. Segundo retorno. Terceiro, um retorno, então, necessário, essencial, à suficiência do ministério do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo mesmo visita a igreja, sopra sobre ela, recupera a devoção, a afeição, põe Cristo no centro, põe as Escrituras no centro, que afinal de contas um e outro se combinam totalmente. A revelação de Cristo está nas Escrituras e todas as Escrituras falam sobre Cristo, não é? Claro. Então, quando o Espírito Santo retorna esse povo a Cristo, retorna esse povo às Escrituras, então ele encontra lugar, terceiro retorno, para exercer plenamente o seu ministério. Ah, irmãos, como isso é lindo, como isso é importante. Pessoas deixam de confiar na sua preparação intelectual, deixam de confiar no seu chamado depósito, deixam de confiar na oratória. Você acha que isso é uma coisa pequena? Talvez seja se você não for um orador. Mas se você for um orador, você vai ver que isso não é uma coisa pequena. Um dos laços, amados irmãos, de todo orador, sabe qual é? Ele se apaixonar pela própria voz. E quando isso acontece, ele é inútil nas mãos do Espírito Santo. Então, a oratória em si mesmo é um inimigo do ministério do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo encontra lugar para trabalhar a cruz numa vida, então ele pode usar a oratória, como pode usar a eloquência, como ele fez na vida de Saulo de Tarso. Então, um retorno à suficiência, vou repetir, do ministério do Espírito Santo. Unção que vem do Santo foi o assunto dos jovens, no retiro deles, 1 João. Lá é dito assim, a unção que vem do Santo. Que unção é essa? A bendita habitação do Espírito Santo. Sendo realmente considerada, valorizada, entendida. Não é apenas ser um cristão salvo, perdoado, livre do inferno, justificado. Não, é muito mais. É a convicção, a clareza, a revelação, a experiência de que nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. E Ele é quem nos convence de toda a verdade, nos guia a toda a verdade, ilumina a face de Cristo, glorifica Cristo, unge nossas palavras, nossa vida, nos ensina a respeito de todas as coisas
Irmãos, que faríamos sem Ele? Mas todos nós temos o Espírito Santo. Sim, mas o quanto nós temos vivido vidas no Espírito. O quanto temos compreendido o significado do ministério do Espírito Santo nas nossas vidas. A unção que vos ensina a respeito de todas as coisas permanece em vós, é verdadeira, não é falsa. Vai dizer João, na sua epístola. Todos vós possuís a unção que vem do Santo, também vai dizer João, na mesma epístola. E todos tendes conhecimento. Não tendes necessidade que alguém vos ensine. Ele não está dizendo que outras pessoas não possam nos ensinar, literalmente falando. Ele está dizendo que qualquer um que vá tentar nos ensinar, se o Espírito Santo estiver agindo nesse canal aí, nós não podemos aprender nada de ninguém. Porque o único que pode nos ensinar é o Espírito Santo. E ele usa muitas maneiras, muitos canais. Por isso ele vai dizer, vós todos tendes a unção que vem do Santo e tendes conhecimento. Por isso não tendes necessidade de que ninguém ou alguém vos ensine. Porque essa unção permanece em vós. Ora, irmão, nós sabemos que isso é uma verdade bíblica, certo? A habitação do Espírito Santo, a unção que permanece em nós. Mas o ponto é, enquanto o Espírito Santo não renova a vida da igreja, não visita a sua igreja, não aclara essas verdades, nós não andamos nelas. Isso permanece algo como que teórico em nossas vidas. Assim como Cristo morreu, sim, e ressuscitou, e ascendeu aos céus, e o Espírito Santo foi derramado, e veio morar na igreja. Nós sabemos toda a doutrina dos apóstolos. Mas e a experiência? E a unção do Santo que ensina tudo? E a sensibilidade espiritual? E o discernimento espiritual? Onde estão na vida da igreja? Compreende então, irmão? É isso que queremos dizer sobre um retorno essencial à suficiência do ministério do Espírito Santo. Eu disse que ia só citar, né? Já estou falando demais aqui de cada um. Mas nós vamos voltar depois um a um, como o Senhor permitir. Então esse é o terceiro. Veja o quarto retorno. Retorno à centralidade da cruz. Irmão, Cristo sem cruz não é Cristo. Porque o grão de trigo caiu na terra não foi para multiplicar pão, expulsar demônio, curar enfermo, leproso. Por que ele se fez carne? O que ele diz? O grão de trigo, se caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Isso se chama centralidade da cruz. A cruz do nosso Senhor Jesus é maravilhosa. A cruz do nosso Senhor Jesus é inesgotável. A cruz do nosso Senhor Jesus é o centro do universo e é o centro do propósito de Deus. Amados irmãos, se nós abandonarmos, perdermos, se for ofuscada de nós a visão da cruz, nós estamos perdidos. Centralidade da cruz. Escute isso. Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Que maravilha, amados irmãos. O Espírito Santo, repetindo, quando ele sopra sobre a igreja, renova a igreja, a visão de Cristo, as Escrituras, a sua própria suficiência, então tem esse passo mais. E essas coisas não são sucessivas, preste atenção, elas são simultâneas. Quando ele visita a igreja, ele faz tudo isso ao mesmo tempo. Porque não há Cristo sem cruz. E não há cruz sem Cristo. O que é cruz sem Cristo? Nada. Porque o que dá valor à cruz é a pessoa que lá morreu. Mas faça a pergunta pelo outro lado. O que seria de Cristo, o Cristo de Deus, sem cruz? Sabe o que seria? Seria o Cristo que não cumpre os propósitos eternos de Deus. Seria o Cristo que não salva. Esse seria o Cristo sem cruz. Ou não, irmão? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, irmãos, a cruz de Cristo é central, não é um anexo. Quando formos estudar um pouquinho sobre isso, você vai ver que quando o povo voltou cativo, do cativeiro da Babilônia para Jerusalém, isso é Esdras capítulo 3, especificamente o versículo 3, Esdras 3:3. Você sabe já disso. O primeiro elemento
todos que foram restaurados, entre eles foi o altar. Firmaram o altar sobre as suas bases. Um verso tão simples, mas tão bonito, irmãos. Porque olha, eles estavam cansados. Uma jornada terrível, difícil. Estavam expostos a inimigos. Jerusalém não tinha nada. Quem chegava lá tinha que chorar. Porque era uma cidade cujas portas, você sabe que as portas são os lugares mais reforçados. Que dirá dos muros, né? As portas de Jerusalém estavam queimadas a fogo. Não havia nada. Expostos a inimigos e expostos a feras, a animais, bestas do campo. O que você acha que eles deviam fazer, irmão? Se protegerem, no mínimo. Eles voltaram por causa do nome de Deus, voltaram por causa da glória de Deus, que estava lá, naquela cidade destruída, não estava na Babilônia, eles não podiam ficar lá. Eles tinham que sair de lá, Deus não estava lá. Então eles teriam que retornar para onde estava o nome de Deus, a glória de Deus e a vontade de Deus. Isso é Jerusalém. Nome, glória e vontade de Deus. Voltaram. E agora? Ó Senhor, nós temos esse encargo, reconstruir tua cidade para a tua glória, para a tua vontade, para o teu nome. Então nós vamos fazer aqui umas casas para nós, vamos proteger. Tem inimigo, tem fera. Não seria o lógico? Mas eles não fizeram o lógico, eles fizeram o espiritual. E sabe qual era o espiritual? Pôr o altar nas suas bases. Isso te fala alguma coisa, irmão? Sabe qual é a lição? Se eles estivessem se relacionando com Deus no altar, que fala da centralidade da pessoa e da obra de Cristo, não há um único texto no Velho Testamento onde o altar de bronze não aponte para a cruz. Sempre aponta para a cruz. É claro, é um tipo de Cristo da sua obra. Então, quando eles firmaram o altar nas suas bases, na tipologia, é claro, eles estavam restaurando o lugar da adoração. Qual é o nosso lugar da adoração? É a pessoa gloriosa e a obra gloriosa do nosso Senhor Jesus. Qual é o altar que temos hoje? O que Hebreus diz? Hebreus 13. Nós possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no santuário. Judeus, aquela sombra, aquelas figuras, aquele tabernáculo, aquele templo. O autor de Hebreus está dizendo, eles não tiveram entendimento, não têm luz, eles não têm direito de comer no altar que nós possuímos. Hebreus 13. Que altar é esse? Me parece muito claro que o autor de Hebreus está apontando para a mesa do Senhor, onde nós comemos. Ele diz, nós possuímos um altar. E aqueles que ministram lá no santuário, no tabernáculo, eles não têm direito de comer, porque estão nas sombras. Não viram o verdadeiro santuário. E por isso não viram o verdadeiro altar. Então ele vai dizer, nós possuímos um altar. Como que isso chama? Centralidade da cruz. Por que nós partimos o pão todos os primeiros dias da semana? O primeiro dia de todas as semanas. Centralidade da cruz. Sim na cruz. Sim na cruz, diz um hino antigo, nela me glorio. Amados irmãos, todas as vezes que o Espírito Santo encontrar lugar no meio de nós, para renovar-nos, restaurar-nos, a cruz estará no centro do nosso viver, do nosso serviço, da nossa adoração, das nossas ações de graças. No centro, não num lugar acessório. Graças a Deus, porque mesmo sendo tantos, nós ainda podemos nos reunir em torno dessa mesa. Que o Senhor permita que façamos isso até que Ele venha. Se nós formos a ser 1000 pessoas, que o Senhor ainda nos ajude a estarmos 1000 pessoas rodeando uma mesa no centro. Porque isso fala, mesmo que de um modo literal, da centralidade que damos na nossa visão, no nosso serviço, no nosso culto, à cruz de Cristo. Louvado seja o nosso Senhor. E então, quando tocarmos nesse assunto, nós vamos falar um pouquinho sobre as vitórias da cruz. Pecado, mundo, carne, diabo, morte, juízo, e a lista é longa. O Senhor Jesus venceu esse grupo todo de inimigos com um único golpe. Você tem apreciado isso, irmão? Um golpe do nosso Senhor Jesus, Ele acabou com esse inimigo, essa entidade espiritual chamada pecado. Então Paulo vai dizer assim, o pecado não mais.
terá domínio sobre vós. Porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Não é maravilhoso? Precisamos aprender, amados irmãos, a apreciar as Escrituras, apreciar a cruz, apreciar o que elas nos dizem. É nossa história, é nosso berço. Nós nascemos do alto. Tudo isso é nosso. O mundo é escravo do pecado. Nós não. O mundo é escravo da carne, suas paixões. Nós não. Não somos mais devedores à carne. Palavra de Paulo em Romanos 8. Como se fôssemos obrigados, constrangidos a viver segundo a carne. Ele diz, não. Porque em vós habita o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E por que habita em vós esse Espírito? Porque Cristo, os que são de Cristo Jesus, Gálatas 5, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Antes não podiam fazer nada, irmão. As paixões nos assolavam. E nós simplesmente íamos como ovelhinhas para o matadouro, atrás das paixões. Elas punham a corda no nosso pescoço e nos arrastavam para onde queriam. Mas essa história terminou. Porque os que são de Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões e com as suas concupiscências. Como nós podemos experimentar isso nas nossas vidas agora? Andai no Espírito. Em outras palavras, permaneça em mim. E você jamais satisfará essas paixões ferozes, perversas da carne. Por que tudo isso? Por causa da glória da cruz. O pecado, o mundo, a carne, o diabo, o ego, o juízo, a morte, tudo isso. O Senhor Jesus derrota em um golpe. Quando Ele diz, está tudo, tudo mesmo, tudo consumado. Centralidade da cruz. E depois vamos ver, se pudermos, alguns aspectos subjetivos da cruz. Também a cruz trabalhando em nós. Não apenas a cruz de Cristo, mas o trabalho da cruz no nosso coração, nos livrando disso, disso, disso e disso. Se puder, vamos ver um pouquinho. Vamos ver como o Senhor nos conduz. E aí chegamos ao quinto retorno. Retorno à devoção. Queridos irmãos, se o Senhor permitir, eu nem tenho esses textos aqui hoje, trarei no momento oportuno. Eu gostaria de ler alguns textos para você de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era um gênio intelectual. E ele foi aplastado pelo nosso Senhor Jesus, ganho e conquistado por Ele. Era um Saulo de Tarso, podemos assim dizer, da sua época. Um gênio. E foi derrubado, vencido, conquistado pelo Senhor Jesus. E esse irmão foi conquistado de uma tal maneira que ele dedicou parte da sua vida a escrever uma obra desse tamanho, mais de 1000 páginas. Sabe qual é o nome? Um tratado sobre os afetos religiosos. Afetos religiosos. Sabe o que ele vai nos dizer? Ele está usando religião no bom sentido, no sentido correto da palavra, no sentido que Tiago usa, quando ele fala sobre a religião verdadeira e a religião sem obras. Não é? Então, vamos pensar em religião agora no sentido adequado da palavra. Então, Jonathan Edwards diz assim, uma religião sem devoção é morta. Mesmo que a cabeça esteja cheia, até das verdades de Deus, justificação, como já falamos, né? Verdades doutrinárias, muitas e maravilhosas. Sabemos, conhecemos, entendemos, graças a Deus. Mas essa religião sem devoção é morta. Afetos religiosos. Paulo escreve assim em Romanos 8, sede fervorosos de espírito. O que é ser fervoroso de espírito, irmão? É sair orando em língua na reunião? Seja aqui ou seja nas casas? Está errado, não faça isso. A Bíblia diz para não fazer. É você gritar na reunião, quem sabe sair pulando, dançando. Isso é ser fervoroso de espírito? Sede fervorosos de espírito. O que isso significa? Significa um coração apaixonado pelo Senhor Jesus. Eu amo o meu Senhor.
As palavras daquele escravo, lá em Êxodo 21. Ele não é só meu Senhor, mas eu amo o meu Senhor. Devoção. Se o Espírito Santo não resgata devoções no nosso coração, o que é a nossa religião? Morta. Mas a boa notícia é que ele veio morar em nós. E Paulo, quando descreve nessa vinda, Romanos 5, ele diz assim: o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado ou dado. Não é uma bênção maravilhosa? Nós éramos pessoas sem amor a Deus, sem amor a si mesmo, sem amor aos outros. O Espírito Santo veio morar em nós e o amor de Deus foi derramado. Agora nós podemos amar a Deus, nós podemos amar os nossos irmãos, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Devoção. Então nós vamos ler alguns textos que podem nos ajudar muito nesse assunto da devoção, do coração. E podemos orar, devemos orar por todos esses aspectos. Já vou mencionar o último agora mesmo para terminar por hoje. Devemos orar com orações sinceras ao nosso Senhor. Como, por exemplo, dizendo a Ele: Senhor Jesus, resgata as afeições do meu coração. Eu não quero que o Senhor seja um entre todos. Eu quero que o Senhor seja único entre milhares. Eu não quero que o Senhor seja um anexo na minha vida, onde eu recorro domingo à noite, domingo de manhã, quarta-feira à noite, ou quem sabe nas horas de aflição, doença, luta, prova, pobreza, né? Anexo. Senhor, eu não quero que o Senhor seja anexo na minha vida. Eu quero que o Senhor seja o templo principal e as outras coisas sejam anexos, todas elas. Esposa, marido, filhos, bens, saúde, tudo mais. Então, resgate ou retorno à devoção. E o último, retorno à compreensão da natureza, vida e serviço da igreja. Veja, irmão, nós começamos com Cristo, estamos terminando com a igreja. Ainda bem, não é? Começasse de outra maneira e estar estranho. Quando o Espírito Santo renova o seu povo, sopra sobre ele, todas essas evidências serão verdadeiras. E a última, então, é um dos maiores temas da Bíblia. Assim como Cristo é o maior tema da Bíblia. A cruz, podemos dizer assim, é o segundo maior tema da Bíblia. E sabe qual é o terceiro maior tema da Bíblia? A igreja. Então, todas as vezes que o Espírito Santo renova o seu povo, ele resgata o significado da natureza da igreja, da vida da igreja e do serviço da igreja. E sobre esse tema, os irmãos se lembram que há poucas reuniões atrás nós já compartilhamos algo sobre as 7 metáforas da igreja em Efésios, para os que tiveram aqui. Aquelas 7 metáforas falam de 7 aspectos da natureza, vida e serviço da igreja. Então nós não vamos voltar a isso, já foi falado há poucas semanas atrás. Mas nós vamos buscar, se o Senhor permitir, ver alguma coisa mais sobre o significado da igreja. E o que significa o Espírito Santo resgatar para nós o significado da vida da igreja, o viver da igreja. Esse também é um tema essencial. Não é um tema opcional. Claro, a igreja é o vaso do testemunho corporativo ou coletivo de Deus. Se o Espírito Santo visita o seu povo, a vida da igreja, o viver da igreja, o serviço da igreja será todo restaurado, todo renovado. E nós deixaremos de então praticar qualquer tipo de coisa litúrgica, né, que se pareça com a igreja, mas que é só liturgia. Sem vida, sem realidade. Então, amados irmãos, esses são os 6 retornos essenciais. Há outros, mas esses são absolutamente essenciais. Então, que o Senhor nos ajude nisso. Vamos orar durante os dias que teremos nesses tópicos. Eu pretendia compartilhar metade deles hoje e metade quarta-feira que vem, mas é muita presunção, né? Então, nós vamos um pouquinho mais devagar, não temos nenhuma pressa com isso.
para concluir e informar os irmãos, antes de iniciarmos um novo tema, no qual gastaremos um bom tempo, como fizemos com a vida de Paulo, antes de iniciar isso, nós vamos gastar um tempo de transição, vamos chamar assim, antes de entrar em um novo assunto, e nós manteremos todo o tempo dessa transição falando sobre esse assunto. Renova-nos, vivifica-nos, restaura-nos. Essa será a nossa nota até entrarmos em um outro tema. E conhecendo um pouco do Senhor como nós conhecemos, nós não sabemos quanto tempo Ele vai nos manter nesse tema. Pode ser mais do que estamos imaginando. Mas nós queremos aprender a seguir a sua direção e irmos passo a passo, para que aquilo que os irmãos viram tão substancialmente no retiro, naqueles dias de feriado, possam ser trazidos agora com mais calma, mais meditação, mais oração, mais consideração. Então, irmãos, estejamos orando sobre isso como congregação. O Senhor mantenha essa nota fresca, essa nota viva no nosso coração e sigamos por ela. Sigamos pelas veredas antigas. Sigamos pelo bom caminho. Andemos por ele, para encontrarmos descanso para as nossas almas como congregação. O Senhor nos ajude, irmãos. Vamos orar. Senhor, nós confiamos às Tuas mãos, toda a Tua palavra, nestes tópicos que compartilhamos nessa noite. Nós estamos absolutamente convencidos de que esse é o Teu caminho, de que esse é o bom caminho e de que estas são as veredas antigas. Por isso, Senhor, nossa oração, juntos, é que o Senhor sopre sobre essas veredas antigas, que o Senhor as torne atuais, vivas, frescas e novas ao nosso coração. Cada uma dessas verdades, Senhor, te pedimos, resgata nas nossas vidas, resgata na nossa visão, resgata na nossa experiência. Suplicamos-te, Senhor. Queremos viver ainda antes que o Senhor venha. Queremos viver de modo vigoroso para Ti. Queremos ser um testemunho agradável ao Teu coração. Por isso, Senhor, mantém Tua mão estendida de misericórdia e de fidelidade sobre as nossas vidas, para que nós sigamos, Senhor, nesses assuntos, no vigor do Teu Espírito Santo, compreendendo realmente Teu caminho e aquilo que o Senhor quer resgatar e renovar nos nossos corações. A Ti seja toda a glória. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém.